O que me inspirou a escrever Uma Coisa de Sangue, foi, em primeiro lugar, pensar na minha própria experiência familiar, pensar na forma como eu me relacionava com as pessoas da minha família, mais concretamente na relação com a minha mãe, com a minha avó, e houve uma crise familiar muito específica na minha vida que despoltou esta necessidade de pensar sobre liberdade individual. Pensar sobre o exercício da minha liberdade no contexto familiar. Se posso ou não praticar essa liberdade e o que é que essa liberdade é. Na verdade, essa crise despoltou também pensar noutros conceitos em contraponto com o da liberdade, nomeadamente a responsabilidade. Se por um lado quero poder exercer a minha liberdade face a uma crise com a qual sou confrontada, por outro tenho também algumas responsabilidades. Portanto, este foi, sem dúvida nenhuma, o ponto de partida. E esta ideia surgiu há já 2 anos. Portanto, quando comecei a escrever o texto, apercebi-me que não podia ser apenas, ou que não fazia sentido para mim ser apenas um reflexo da minha família ou das minhas relações familiares e desses conceitos de responsabilidade e de liberdade dentro da família, mas também era importante, face ao que estava a acontecer a nível nacional, a nível europeu, a nível mundial, o que é que também então significava ser livre na atualidade e quais é que são as nossas responsabilidades sociais e até políticas. Portanto, comecei por pensar na família, na minha experiência familiar, para depois olhar à volta e perceber o que é que está a acontecer agora. Isto tem um peso muito grande na minha vida, não só na minha vida, mas nas pessoas à minha volta, e portanto ganhei esta vontade de estudar estas temáticas. Portanto, isso foi, sem dúvida, o ponto de partida, um ponto, depois um segundo ponto, e este desejo de tentar perceber não só o que é que estes conceitos significam e como nós os praticamos ou os podemos praticar na atualidade, mas pensar também onde é que isto vai parar, ou seja, qual é o pior que pode acontecer se nós continuarmos neste caminho de nos extremarmos cada vez mais politicamente, de nos afastarmos enquanto comunidade, enquanto sociedade, de haver estes 2 polos que se estão a afastar cada vez mais, quais é que são as implicações disso? E em termos dramáticos e pensando numa narrativa, se já estivermos num futuro, o que é que esse futuro será? Pronto, portanto, este desejo de encontrar o que será o futuro se este continuar a ser o nosso caminho. Isso levou-me a descobrir e a estudar, a olhar e depois estudar, analisar o período da década de 60, que para mim é um período particularmente interessante por pensar que talvez ele possa ser o futuro do futuro, neste sentido em que nós somos cíclicos, que a história se repete, e que esse período foi altamente marcado por movimentos sociais, altamente marcado por protestos anti-guerra, na verdade marcado por uma coesão social. Ou seja, se nós pensarmos que o futuro, se continuarmos neste caminho, é a separação extrema, o próximo passo poderá ser a coesão. Portanto, pensando nesta ideia de esperança, pensar também, ok, o próximo passo é negativo, mas o seguinte será algo positivo, ou poderá ser algo positivo. E então essa sim tornou-se o meu objetivo ao escrever esta peça e ao pensar nas temáticas da liberdade, da responsabilidade, de viver em comunidade, de viver em sociedade. A polarização é efetivamente um tema que me preocupa, tanto assim é que quis escrever sobre ele e pensar sobre ele. Acho que enquanto sociedade temos a obrigação de nos apercebermos que isso está a acontecer e de refletir sobre isso. E também perceber onde é que nos posicionamos, porque se a sociedade à nossa volta se está a dividir, evidentemente, ou as pessoas se estão a colocar nestas categorias tão dispares, tão polarizadas, então nós temos que pensar, sim, onde nos posicionamos, sim, o que é que está a acontecer à nossa volta, na nossa família, nos nossos grupos de amigos, com as pessoas que conhecemos. Acho que é uma responsabilidade do nosso tempo pensar sobre isso. E claro, não deixa de me preocupar que seja esse o caminho que estamos a seguir, evidentemente.
como disse também anteriormente, a forma como eu tento lidar com isso pessoalmente é pensar nas alternativas, é pensar em respostas, é pensar no futuro do futuro, é tentar ver ou tentar acreditar que isto vai ser um período curto, tentar acreditar que esta entrada ou esta polarização não será algo permanente e que será algo que dure pouco tempo no tempo, que dure pouco tempo na nossa história, e que honestamente nos faça olhar para trás e perceber que realmente isto não é um caminho que queremos seguir. E de que forma é que nos aproximamos entre as várias gerações? E agora sim, também voltando um bocadinho à ideia das três personagens de gerações diferentes e também na própria peça, há esta divisão também entre as várias gerações. Portanto, como é que podemos trazer uma coesão maior, intergeracional? Como é que socialmente as várias gerações podem dialogar e podem encontrar alternativas para este futuro próximo e um futuro também a longo prazo, não é? Para onde é que queremos ir? Qual é que é o nosso objetivo? Qual é que é a nossa missão aqui enquanto comunidade? A relação entre revolução e liberdade. Podemos dizer que sem uma não existe a outra, ou que uma é quase consequência da outra, ou pode ser. Nos dias que correm, eu arrisco-me a dizer que pode ser quase uma obrigação. E poderá não ser uma obrigação necessariamente começar uma revolução, mas pelo menos lembrar-nos que é uma possibilidade, que nós podemos iniciar e podemos levar uma revolução a cabo sempre que uma revolução for necessária, e talvez seja necessário mesmo. Por isso, acho que é importante lembrarmos essa possibilidade e lembrar que uma existe, que para uma existir a outra tem que poder existir também. Para sermos realmente livres, agentes sociais livres, políticos e ativos, temos também que ter esta possibilidade de nos revoltarmos, de nos revolucionarmos, de reagirmos contra o que está a acontecer, se se não nos servir individualmente e como comunidade e como sociedade. Portanto, para uma existir, a outra tem de poder existir. Acho que é realmente importante lembrar isso, para não ficarmos apáticos, para não ficarmos com medo da nossa própria liberdade, para não ficarmos com receio de agirmos, de reagirmos e agirmos segundo os nossos valores e segundo aquilo que acreditamos. Acho que é mesmo importante lembrar isso e não esperar para que seja tarde demais. Se calhar a revolução não tem que ser o clímax, se calhar podemos ter várias revoluçõezinhas, várias revoluções ao longo da vida, a cada dia, a cada momento. Se calhar talvez isso seja mesmo mais importante. A escolha da palavra sangue é intencional, foi intencional, porque realmente o sangue tem múltiplos significados, ou pode ter múltiplos significados, ser um símbolo para várias coisas, na peça, mas também socialmente. Portanto, quando pensamos em sangue, podemos pensar em família, podemos pensar no nosso vínculo a uma família, sim, a uma árvore genealógica, partilhar esse sangue. É também um sinónimo ou um significado, pode ser um significado de revolução, de guerra, e nesse sentido ser um elemento que nos une e que nos separa. Portanto, o sangue que está derramado no chão, que vemos derramado no alcatrão, e aqui um bocadinho a citar também parte do texto, que representa precisamente isso, as pessoas que podem morrer por uma causa, que dão o corpo, que dão o sangue por uma causa comum, por uma causa social, a ligação sanguínea a uma família, portanto, é pensar precisamente nisso, encontrar um elemento que pudesse representar tanto a união como a separação. E também é algo que flui no nosso corpo, que é sinónimo de vida, e que é algo que flui em todos os corpos, nos corpos de todas as pessoas. Portanto, é realmente um elemento que nos une na vida, que nos une na peça e que nos pode separar também.
Na verdade, falei um bocadinho há pouco disto, mas retomando essa ideia, é para mim importante porque, na realidade, quando estava a fazer este estudo que partiu da minha experiência, portanto, que idade é que eu tenho, que geração é que eu pertenço, quais é que foram as minhas experiências pela fase social em que nasci, cresci, que me encontro agora, face àquilo que é também a minha idade, portanto pensar começou por mim, mas depois olhar também para a minha avó, olhar para a minha mãe, nas fases em que estiveram presentes na minha vida e como é que elas atuavam e como é que elas pensavam, e também talvez imaginar como é que elas pensariam e como é que elas atuariam se estivessem cá hoje. Por isso, pensar em diferentes gerações é quase, não é evitável, porque somos também fruto do tempo em que vivemos e nascemos e crescemos. E realmente ter esta consciência de que a forma como eu penso é muito diferente, ou poderá ser muito diferente da forma como outras mulheres de diferentes gerações podem pensar. E eu senti isso ao longo da minha vida, nas relações que tive com a minha mãe, nas relações que tive com a minha avó e nas relações que tive e que tenho com a minha irmã, na verdade as 4 de gerações diferentes. E acho que é importante termos essa consciência também quando estamos a pensar no tempo em que estamos a viver, de se esta divisão também parte por isso, de quem é que vota em determinado partido, como tantas vezes dizemos e pensamos. São as pessoas desta idade que votam naquele partido, são as pessoas daquela idade que votam neste partido, mas agora os mais novos também estão a passar a fazer X ou Y, enfim, acho que são frases que já todos ouvimos e sobre as quais eu estive a pensar e sobre as quais penso e, portanto, acho que é importante termos isso em consideração e também por isso, e ao pensar nisso também, procurar esses elementos de ligação. Pronto, no fundo, como também fui dizendo ao longo desta conversa, mas por isso, porque acho que é inevitável e temos mesmo realmente que considerar isso. Não podemos pensar que partimos do mesmo sítio, porque não partimos do mesmo sítio e parte disso é pela geração em que nos enquadramos, em que nos inserimos, da qual fazemos parte. Na realidade, é curioso porque neste caso, sendo eu a dramaturga e a encenadora, acho que logo à partida há uma relação diferente na construção ou na encenação da peça, e apercebi-me disso neste processo e foi curioso para mim também. São as minhas palavras, foi eu que as escrevi, tive um ano a escrevê-las, a pensar sobre elas, a investigar, a testar, e então é difícil descolar-me desse lugar de dramaturgia, dramaturga e pensar só na parte da encenação. Portanto, as duas estiveram interligadas e acho que é realmente importante pensar sobre isso e partilhar isso. Isto porque depois no processo com as intérpretes é inevitável, não é, que haja esse jogo entre dramaturgia, encenação e as intérpretes, portanto é um clichê, mas os clichês existem por alguma razão, ter a dramaturga na sala às vezes é chato, pronto, e eu sou, ou fui um bocadinho chata na forma como se diziam e pensavam as palavras, talvez porque passei tanto tempo com elas. E também porque as personagens são, de facto, inspiradas por mulheres, por pessoas que já estiveram na minha vida, outras que ainda estão, é uma construção de várias pessoas nestas personagens e, portanto, estou tão próxima que às vezes era difícil distanciar-me. E, portanto, esse foi um grande desafio. Acho que foi o desafio número 1. E depois também partilhar um universo que começou aqui com as intérpretes, com o resto da equipa, na verdade, porque a construção das personagens também foi muito feita, é muito feita com toda a equipa, não só com as intérpretes, mas com toda a equipa, portanto, com o nosso compositor musical, com a pessoa que está responsável pela videoarte, pelo nosso videoartista, pela nossa desenhadora de luz, portanto, todas as pessoas da equipa em conjunto construíram estas personagens.
Isso não foi um desafio, isso foi a parte bonita. Portanto, o desafio foi ter partido de mim e depois partilhar com o resto da equipa. A parte bonita e que realmente torna este processo espetacular, pronto, não querendo agora entrar por aí, mas porque é mesmo uma realidade, é poder construir uma personagem com tantos olhos, com tantos cérebros, com tantas pessoas pensantes e as camadas que ganha, a dimensão que ganha. E honestamente eu espero que isso traduza para quem vier ver a peça, e acho que vai traduzir, são personagens complexas e com muitas camadas, porque foram construídas por 6, 7, 8 pessoas. Na realidade é muito difícil para mim pensar numa peça de teatro, numa peça, pensar em artes performativas sem pensar nos vários elementos. E portanto, para mim o primeiro passo é rodear-me de pessoas que eu considero especialistas nessas áreas e que eu considero que têm universos e estéticas que se aproximam da minha. E portanto, pensar nesta narrativa sem pensar nos vários elementos, e eu aqui estou a mencionar os vários elementos porque de facto são todos igualmente importantes para mim, é a única forma que eu tenho de pensar no espetáculo. Mais concretamente a pensar no vídeo e no videoarte e nesta narrativa, ou seja, qual era a importância para o desenvolvimento desta narrativa, são várias coisas, é multifásico. Em primeiro lugar, uma das personagens já não se encontra no tempo presente. Isto sem partilhar demasiado sobre a história, essa personagem não está, pelo menos, com as outras personagens em cena, não existe em cena, não, ela saiu, desapareceu, pode ter acontecido mil e uma coisas, portanto, fala-se sobre ela, pensa-se nela, ela é muito importante para o desenvolvimento da narrativa, mas ela não está cá, não está não está em cena. E, portanto, como é que podemos representar uma personagem que tem uma importância gigante para o desenvolvimento da trama, mas não se encontra em cena? E, portanto, para mim, a resposta a essa pergunta foi através do vídeo. E várias formas de encontrar este vídeo, várias formas de criar este vídeo em cena, de construir a fisicalidade desta personagem, de construir o seu corpo, de construir a sua voz, e por isso é que volto sempre a esta ideia de que de facto é o vídeo, mas é também a sonoplastia, é também a composição musical, porque para construir esta personagem estes dois elementos eram necessários. Era necessário visualmente termos o vídeo e era necessário para ouvi-la, para escutá-la no sítio que a queremos escutar, com as intenções que queremos que estejam lá, pensar também na composição musical. Portanto, essas sinergias existiram realmente. Portanto, esta é a primeira razão para ser necessário haver esta necessidade de minha parte e depois de nossa parte ter o vídeo. Outra razão também, e é porque estamos a pensar na nossa sociedade atual, estamos a pensar também nas várias coisas que afetam a nossa liberdade, que afetam a forma como nos relacionamos uns com os outros. E uma dessas coisas, para mim, são os objetos digitais, e são os objetos digitais que podem ser representados e que existem como vigilância, que existem como a tecnologia, não é? Os aparelhos, os dispositivos, as redes que nós temos para nos conectar digitalmente, sendo o vídeo também um elemento digital, era importante também perceber como é que o vídeo pode recriar algumas dessas coisas, mas principalmente pensando nesta coisa da vigilância e do contacto que nós temos um com o outro, que é muitas vezes também através do vídeo, da imagem, da fotografia, das redes sociais. Portanto, não é literal nesse sentido de criar uma rede social, nem nada que se pareça, mas pensar que realmente o vídeo existe na nossa vida hoje. Portanto, se existe na nossa vida hoje e estamos a pensar no futuro, mais ainda no futuro. E, portanto, essa é a terceira parte, que foi pensar o que é o vídeo do futuro.
Portanto, temos esta personagem que é representada e que existe, se materializa através do vídeo e da sonoplastia e do som e da composição musical, mas é este vídeo, é este corpo. Temos a forma como nós interagimos uns com os outros também a partir do digital e da vigilância, e temos o digital do futuro, o que é que ele poderá ser, como é que o representamos, e nós testamos isso na peça também. Portanto, foram estas três razões, estes três motivos para ser tão importante considerar o vídeo. E depois, porque pronto, eu tenho uma obsessão também, eu acho que não consigo imaginar um espetáculo daqui para a frente, acho que isto vai continuar a acontecer. Na realidade, mais do que na encenação, mas voltando outra vez àquela questão, dramaturgia e encenação estarem na mesma pessoa, portanto as duas estarem interligadas, o maior desafio ou a minha maior preocupação era querer evitar uma narrativa simplista, uma retórica simplista que criasse esta ideia ou que pudesse criar esta ideia de que um dos lados é notoriamente melhor do que o outro, ou que num dos lados somos completamente livres e no outro não, que num dos lados somos censurados e no outro não. Portanto, o maior desafio que eu coloquei a mim própria e que está presente desde o momento em que comecei a escrever o texto até o momento em que o trouxe para palco é criar estes significados, estas intenções em que ficamos sempre na dúvida se em alguns dos lados somos realmente livres, se isso é realmente possível. E em que condições é que é possível, porque isso é o que eu tenho vindo a pensar e questionar, portanto, queria evitar ao máximo que houvesse esta coisa de aquele lado é muito bom, aquele lado é muito mau, não, portanto, perceber quais é que são as dificuldades em cada lado, quais é que são as problemáticas em cada lado, e estou a falar em cada lado porque efetivamente na peça fazemos essa divisão, um lado é assim, outro lado é assado, e isso está, acho eu, bem delineado e bem demarcado, mas, portanto, evitar que fosse simplista a esse ponto. E assim foi o grande desafio, desde o início da escrita até a parte até o momento da encenação. Portanto, nós existimos há um ano. Este é o nosso primeiro espetáculo, é o primeiro espetáculo da associação, é o primeiro espetáculo da maratona. E na realidade é muito fácil responder esta pergunta. Eu e a Mariana criámos a maratona juntas porque queríamos criar um projeto com o qual nos identificássemos a 100% e que nos representasse e que representasse a forma como queremos trabalhar e como queremos trabalhar uma com a outra individualmente e com as nossas equipas. Portanto, no fundo, ter um projeto que fosse um reflexo daquilo que nós somos e daquilo em que acreditamos e das formas como nós acreditamos que a forma como nós acreditamos que se deve trabalhar. Pronto, a verdade é que há muitos desafios na nossa área, não preciso enumerá-los aqui, não estou a dizer que vamos conseguir resolver todos os problemas ou solucionar todos os problemas, mas temos essa missão de querer criar boas condições de trabalho, bons ambientes de trabalho, um ambiente de escuta ativa, bom, enfim, o objetivo é esse, é que nos sintamos representadas pelo que estamos a fazer aqui e que seja uma representação daquilo em que acreditamos e do futuro que queremos também para a nossa indústria. Claro, muito importante. Que outros projetos é que temos? Claro que sim, este é o início este é o início, é o nosso arranque, é a nossa linha de partida, como gostamos de chamar. Estreamos agora este espetáculo em março, mas em setembro temos um segundo espetáculo a estrear que se chama Obrigada por terem vindo. É um espetáculo escrito pela Mariana, portanto a dramaturgia da Mariana, da minha companheira, da Mariana, e é encenado também pela Mariana. E é uma peça, é um monólogo, de uma atriz, em que pensamos sobre as palavras que são ditas em palco e pensamos se realmente os intérpretes querem estar a dizer aquelas palavras que estão a dizer e porque é que fazemos teatro e porque é que as pessoas vêm ao teatro. Pensamos que é também uma boa forma de arrancar a associação, a pensar
num lado, socialmente e politicamente, no que está a acontecer, e por outro, o que é que acontece na nossa indústria e em palco, e porque é que andamos aqui a fazer isto, e porque é que queremos continuar a fazer isto. Portanto, arrancamos assim com a maratona, com estes dois pontos de partida. Foi um grande desafio, está a ser um grande desafio. De É curioso, e acho que já tive esta conversa com várias pessoas, se por um lado este não é o meu primeiro espetáculo, não é a minha primeira criação, por outro, parece que é, sinto que é, porque é a primeira criação na estrutura, na nossa associação, na nossa companhia. Portanto, de repente ganha uma nova dimensão, uma nova camada, porque não somos só nós, sozinhas, somos uma com a outra, com a nossa equipa. Sentimos que há mais responsabilidades, eu sinto que há uma responsabilidade maior, hum, para comigo própria, para com o projeto que estamos a iniciar aqui e para com as pessoas que estão a trabalhar também. Portanto, esse sentido de responsabilidade, essa preocupação, esse querer cuidar, esse querer pensar no futuro, esse querer pensar do que é que estamos a fazer aqui, o que é que a maratona é, o que é que nós queremos que a maratona seja, hum, influenciou muito este processo de criação. E sim, senti bastante essa responsabilidade, sinto essa responsabilidade, mas eu acho que é uma coisa boa. Acho que é uma coisa boa, para não banalizar o trabalho que estamos a fazer aqui e para ele ganhar essa dimensão, acho que é importante. Essa relação e essa preocupação connosco, com a estrutura e com as pessoas com quem trabalhamos. Portanto, embora tenha sido um desafio e causa alguma ansiedade e algum nervosismo, porque causa, é uma coisa boa, é um bom sítio para estar e é um lugar, honestamente, de felicidade, desafio e felicidade.